Oi amigos, tudo bom? Bom, você tá aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vindo ao Apartamento Cientista. Temos mais de 62 mil pessoas para falar sobre Santos, o que me deixa muito feliz de ter tanta gente querendo ouvir sobre Santos e de uma mulher falando sobre Santos. Lembrando que este canal está com vocês desde 2017 aí, em todos os pós-jogos. É muito legal porque não é só uma trajetória do Santos, é uma trajetória minha também. Seja como pessoa, seja como comunicadora e tudo isso, e meio disso e mais ou menos isso, junto e separado, mas acho que é a minha história junto também com a do Santos. E eu sempre falo que eu vou voltar mais, gravar mais, eu vou e volto, venho e volto. Então eu não vou prometer bulhufas pra vocês, quando der eu vou gravar, mas vocês sabem que os pós-jogos são sagrados aqui. Acabou o jogo uma meia horinha depois, mais ou menos, tem o vídeo aqui, também tem vídeo lá no GE e também o podcast do GE, o GE Santos aí. Tô muito feliz de estar também nesse outro projeto que é com o Globo Esporte. Bom, gente, eu queria só dar mais um recado antes de falar sobre o vídeo. Quem tá aqui há bastante tempo lembra que em 2021 eu fiquei umas semanas meio mais ou menos aqui com o canal, porque eu tive uma questão de saúde. Essa questão de saúde voltou, então eu tô ainda olhando pra ela, entendendo, e assim que tiverem novos passos, se tiverem novos passos, se tiver necessidade de comunicar, eu vou comunicar, mas eu gosto de falar porque eu sei que quando eu comento às vezes sobre isso, quem tava em 2021 vai lembrar, e às vezes vocês mandam um monte aí de comentários positivos, energias positivas, então é isso, gente. Quando eu estiver mais preparada pra falar mais sobre isso, eu falo, e eu acho até importante porque, sendo uma questão de saúde, é sempre uma questão de informação. Então, às vezes eu posso trazer uma informação que vai abrir novos caminhos pra vocês, que vai informar mesmo de outras maneiras, mas não estou preparada ainda, então é só pra avisar, porque eu sei que vocês têm muito carinho aqui pelo canal há tanto tempo. Bom, quero falar com vocês sobre... Amanhã tem um baita jogo, né? É um tipo de jogo que eu não vou assistir na TV, vai ser o jogo que eu vou começar pelo celular, pela rádio, pelos astros, porque eu sei que eu não vou querer ver esse jogo de fato, que esse é um jogo muito difícil. Normalmente o Santos se dá mal no Maracanã, jogando fora de casa. Teve aquela vitória em 2021 mesmo, né, se eu não me engano, mas teve aquele jogo horrível, não, 2021, acho que 2020, não sei. Teve aquele 4-0, até que é o vídeo mais visto desse canal, 4-0 contra o Flamengo, que a gente tomou. O que a gente tomou, não o que a gente fez, porque o que a gente fez não é um dos vídeos mais vistos desse canal, mas o que a gente toma, se eu não me engano, em 2021. Foi mais ou menos ali em agosto de 2021. Os flamenguistas aí, todos caíram aqui nesse canal, mas de qualquer forma, flamenguista flamenguista, cara, é igual formiga, não tem como. Aonde você vai deste mundo, vai ter um montão de flamenguistas, mas em geral, todos que vêm aqui no canal respeitam muito. E a comparação com a formiga é realmente porque tem muito aonde você estiver, nada além disso. A gente sabe que aqui a gente respeita todas essas torcidas que existem, porque se não tivesse um montão de torcida, a gente não estaria aqui, né? Se fosse só o Santos, a gente... Olha que se fosse só o Santos, mesmo assim o Santos daria algum jeitinho de tentar brigar para não cair. Mas eu queria falar principalmente dos dois assuntos para o jogo de amanhã, a questão do João Paulo e também a questão do João Basso. Aqui que tem o João Paulo. O Bruno Lima fez até um texto, né, comentando muito. Ele colocou que a atuação brilhante do João Paulo, tô olhando para cá porque tá com minhas anotações aqui, mostra que atualmente existe um abismo entre os goleiros titulares e reservas do Santos. Além de Vladimir, além do João Paulo, né, a gente tem o Vladimir, o Paulo Mazzotti e o Diógenes. E eu vejo muito, como a gente falou muito nesses últimos 3 anos, né, Santos teve 13 técnicos, o Santos teve mais de 50, 45, se eu não me engano, 50 reforços. Mas quando você não tem uma gestão esportiva, isso vai além de pagar as contas. A gente viu muito bem, estando aqui na pele da gestão Rueda, vai muito, muito além de pagar as contas. A gestão esportiva faz com que hoje o Santos olhe para esse plantel de jogadores e veja Paulo Mazzotti, Diógenes, Vladimir e João Paulo. 4 goleiros. Sendo que, assim, Diógenes talvez jogou alguma partida. O Paulo Mazzotti, pelo que eu me lembro, não me recordo de partida profissional dele. E existe o Vladimir. Eu acho que não tem mais como a gente defender a manutenção do Vladimir, que foi embora, que não conseguiu continuar ali no Avaí, que o Santos recontrata o Vladimir. E o João Paulo. Mais uma vez aqui a gente precisa falar do caso John. O caso John foi um dos casos que o Santos não ganhou milhões de reais em cima disso, não foi uma baita proposta. O Santos
empresta esse jogador para o Internacional e agora ele tá jogando fora. Mas toda essa questão do John foi sim uma falta de gestão esportiva, foi uma falta de gestão de carreira dos jogadores. O próprio negócio que aconteceu com o David Washington, né? Na hora de vender o David Washington, o Marcos Leonardo está infeliz. Até hoje eu vi até o Diário do Peixe comentando, os outros portais comentando uma vontade aí do próprio Newcastle ter o Marcos Leonardo. É um puta jogador. Se eu fosse um time rico lá de fora, eu também estaria muito olhando esse Marcos Leonardo, que é um cara simplesmente que tem quase o número de gols do primeiro colocado. Como que Marcos Leonardo, estando ali quase na zona de rebaixamento, tem basicamente o mesmo número de gols de Tiquinho Soares, que tá em primeiro, com 60 pontos, sei lá, disparado em primeiro colocado. É muito mais simples e acessível e tranquilo você fazer um gol jogando como o Botafogo hoje do que jogando como o Santos. A tranquilidade que o Botafogo tem é outra. Agora, né, que o Flamengo tá lá apertando e tal, mas o Botafogo, ele tem toda a tranquilidade de que, assim, ele não vai cair, ele tem a Sul-Americana assegurada, ele tem um 89% de chance, 90% de chance de uma Libertadores e bons porcento de chance, sei lá, 96%, não sei fazer contas, de ser campeão. Então, assim, existe um abismo também entre o momento e a performance desses dois times, hoje o Botafogo e hoje o Santos também. Hoje o Santos até, né, com o empate do Corinthians, o Santos tá com 34 pontos, tá em 16º e a gente só tá a 2 pontos do Goiás. Então agora a gente é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Daqui até o final a gente tem uma sequência muito difícil, até vou falar um pouco dessa sequência com vocês. A sequência do Santos é o Flamengo fora, Cuiabá em casa, Goiás fora, São Paulo em casa, Botafogo fora, Fluminense em casa, Atlético Paranaense fora e Fortaleza em casa. São jogos muito difíceis, mas é que eu poderia estar falando com qualquer time aleatório desse Campeonato Brasileiro, porque todos são muito difíceis. Mas quando você tem uma ausência de uma gestão esportiva, você acaba acontecendo isso, que se acontece, né, qualquer problema com o João Paulo, a gente conta com o Vladimir. E é muito diferente. Por tanto tempo, por exemplo, o Walter ficou no Corinthians, é claro que a diferença entre o Cássio e o Walter é grande, claro que ela é grande. A diferença entre o Everton e o Jailson era grande, também era grande. Mas hoje no Santos, talvez dos grandes, pelo menos aqui dos grandes de São Paulo, é a maior diferença que você tem entre dois goleiros. Então existe sim uma má gestão esportiva que não soube preparar esse Santos em questão de goleiro. Além desse assunto, o assunto que mais está incomodando o santista hoje é o João Basso. E eu quero trazer uns pontos aqui que o All Sport trouxe, né? A questão de como o Santos olhou de maneira desorganizada para sua zaga. A diretoria rescindiu com o Michael. Entendo que a rescisão do Michael não era uma coisa muito discutida, porque a relação Michael e torcida já estava insalubre, de tão absurdo que estava. Emprestou o Luiz Felipe e desistiu desse defensor Juan Pablo Vargas após a realização de exames médicos. O cara, que é da Costa Rica, estava no CT Rei Pelé já para acertar o contrato, mas não convenceu após os testes. A gente nunca vai saber o que foram esses testes, se é realmente um problema grande de joelho, de tornozelo, do que é. Mas hoje o Santos é um time que conta com 4 centroavantes. Você tem o Bruno Mezenga, você tem o Morelos, você tem o Marcos Leonardo, você tem o Furt. Você tem 4 centroavantes. E você olha, por exemplo, para a lateral do Santos, mesmo com você tendo Gabriel Inocêncio, João Lucas, você usa o Lucas Braga como lateral. E talvez ainda o Santos possa até utilizar o Jean Lucas na lateral, que é isso que a gente vai ver daqui a pouco, nesse meio 3 zagueiros do Santos. Então, assim, hoje é um Santos que, beleza, dispensou o Luiz Felipe, desistiu desse jogador, que a gente também, difícil chegar aqui e falar, puta, Santos não devia ter desistido. Mas desistiu desse jogador, rescindiu com o Michael e dentro de tudo isso não olhou para sua zaga. Para mesmo após a rescisão com esse Juan Pablo, não ver que a zaga ainda era um fator muito necessário para o Santos. O Santos agora pode estar olhando para uma zaga sendo feita, sendo montada por Messias e Jair. Jair, que teve um problema enorme, tem 18 anos e voltou agora. Então, assim, continuando os pontos do All Sport. Com Basso e Alex no departamento médico, o Santos só tem 3 zagueiros de origem: Joaquim, Messias e Jair. Jair, de 18 anos, porém recém-recuperado de uma cirurgia e ainda busca recuperação e ritmo de jogo. Então, assim, é um momento que o Santos perde uma peça, e eu indo ao estádio também,
O Basso, ele passa, antes de ser também um zagueiro, era um cara que se identificou muito rápido com o Santos, com a torcida do Santos, não sei se com a cidade, como ele se sente na cidade, mas quando você tá no estádio, ele é tipo o Marcos Leonardo, ele passa pela torcida, ele chama a torcida, ele vibra junto. Ele deu match entre João Basso, Vila Belmiro, torcida do Santos. É uma outra coisa que eu acho que o Joaquim demorou um pouco mais pra fazer isso e tá tudo bem, são estilos e performance de jogadores, mas o Basso, ele tem essa questão que, de alguma maneira, ele se deu muito bem com o Santos Futebol Clube. Então, aqui continuando, hoje o Santos possivelmente, né, o que a gente vai ter se a gente não tiver mais problemas de desgaste, porque até o Ademir Quintino deu que o Santos pode ter mais novidades aí, de mais jogadores com desgaste, então não vão para a próxima partida, e tem a própria questão do Marcos Leonardo estar suspenso. Se nenhum desgaste maior acontecer, o Santos pode ir com João Paulo, Lucas Braga, Messias, Joaquim e Dodô. Então, mais uma vez, o Santos tendo que jogar com Messias, como eu acabei de falar, um Lucas Braga meio improvisado aí nesse ala, lateral direito, ou também o Santos pode voltar a usar o João Lucas, né? Há quanto tempo que a gente não vê o João Lucas no time do Santos, usando também o Dodô, né, do outro lado. Então o Dodô meio como esse ala, terceiro zagueiro, jogando, que até que vem fazendo jogos interessantes, né? Assim, tem... Qual a partida que o Jojo... Acho que contra o Curitiba o Dodô não estava muito bem, mas de maneira geral a constância do Dodô é muito mais positiva do que negativa. No meio de campo, Rincon, Jean Lucas e Lucas Lima. Então é um time no meio de campo bem fortalecido, né? Diferente assim, na última rodada que o Marcelo optou por colocar o Rodrigo Fernandes. Entendo que ele colocou o Rodrigo Fernandes, mas não deu uma sustentação de defesa para o Santos, né? O Santos ainda ficou aberto, mas também ficou sem criatividade. Então é um time que vai mais leve para esse meio de campo, provavelmente, e no ataque Soteldo, Mendonça e Furt. Até comentei na live do GE, né? A gente estava falando bastante sobre a importância do Soteldo, a importância do Marcos Leonardo, a importância do João Paulo. São jogadores que têm uma importância grande, mas assim, infelizmente, para este momento, eu não espero mais nada do que o máximo. O máximo de João Paulo, o máximo de Marcos Leonardo, o máximo de Soteldo. Agora, o que me deixa muito feliz no último jogo foi o Mendonça entrar bem. Se no próximo jogo a gente vê uma baita partida do Messias, a gente vê uma baita, por exemplo, um jogo que o próprio Batatinha entre muito bem. Porque assim, infelizmente, de Marcos Leonardo, próprio João Basso, né? Esses jogadores a gente espera sempre o máximo, porque eles são os pilares dessa equipe e precisam ser tratados, respeitados e responsabilizados como. Mas você vê um Mendonça entrando bem e você fala, caramba, a gente pode ter algum reserva decente dentro da nossa plantel ali de pontas. Ver o Márcio Silveira entrando bem também. Então, cara, o que eu queria trazer nesse vídeo é meio um pedido de desculpas e um pedido de talvez eu apareça mais, mas não me pressione porque eu não sei o que vai acontecer. E um bom contexto aí de como a gente vê muitas questões dentro da gestão do Santos, mas como a gestão esportiva vai pegando cada vez mais. Além de opções, porque talvez a opção do Furt tenha sido muito boa. Eu tô falando que o Santos tem 4 centroavantes, mas a gente pode estar olhando pro Furt, que vai ser o cara do ano que vem. Com tomara, né, que a saída do Marcos Leonardo para um grande time, porque ele merece, né? Um time que, de fato, eu não quero que o Marcos Leonardo vá se enfiar no MLS, no Campeonato Chinês. Eu quero que ele vá para outro grande time, né? Antes que... ele já não está num grande time. Um grande time europeu que vai pagar muito mais dinheiros pra ele, que ele possa ser muito feliz, mas que ele possa escrever no muro eu vou, mas eu volto, pra gente também querer ter essa relação com ele, igual a gente tem com o Rodrigo e com o Neymar. Mas é isso, gente. De todo modo, amanhã com certeza estarei aqui com esse pós-jogo. Tô de férias, então amanhã eu devo estar em um hotel, que eu vou passar o feriadinho aí num hotel em Minas Gerais com meus pais. Mas eu assisto o jogo e volto com vocês, tá bom? Beijocas!